Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, dia 17 de julho, sexta-feira, nós estamos na 15ª semana do tempo comum. E vamos refletir o Evangelho de hoje que está em Mateus, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Quando entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje este texto é uma polêmica sobre o dia de sábado, que para nós é o domingo, o dia do descanso. Para nos lembrar, né? Por que essa contextualização? É porque na época em que o povo de Deus era escravo no Egito, eles não tinham dia de descanso. Então, com a lei, depois que saíram do Egito, então foi colocado o sábado como o dia do Senhor, o dia do descanso. Só que, diante dessa lei que foi colocada, foi acrescentado, né? Se não me engano, os 39 preceitos sobre o dia de sábado. E esse preceito que os fariseus questionam a Jesus sobre os seus discípulos, ele não é verdadeiro, porque o livro do Deuteronômio fala que não é proibido colher e comer com as próprias mãos as espigas por ter fome. O que era proibido era usar um instrumento, tipo foice, faca, para esse fim. E diante desse questionamento, né, nós precisamos entender aquilo que Jesus veio trazer para nós. Que a misericórdia precisa ser maior do que qualquer sacrifício. Que o valor humano está acima da lei. Hoje em dia nós vemos muito, né, que o homem só tem valor por aquilo que ele produz, por aquilo que ele ganha. Mas diante de Deus nós vemos que não é nada disso. O valor do homem está na sua essência de filho, de verdadeiramente criado por Deus e para Deus, para o Senhor. E é essa colocação que Jesus vem fazer para eles. Então, a lei está acima diante de uma pessoa que tem fome. Não, não está. O sacrifício não é maior do que a misericórdia. Ao contrário, a misericórdia precisa estar acima de qualquer sacrifício. E aí Jesus faz, né, essa importante colocação. Ele coloca que em caso de emergência, né, Davi, tão cultuado, tão bem lembrado, tão poderoso, violou o dia de sábado.
Os sacerdotes também violam o dia de sábado, né, sem sentir peso algum. E diante dessa colocação de Jesus, nós precisamos também trazer para a nossa vida que o amor ao irmão, o amor a Deus precisa estar acima de qualquer coisa. E pedir a todo tempo que o Senhor suscite no nosso coração, diante dos rigores, né, da lei, que muitas vezes a gente vê que não é tão rigorosa assim em determinadas situações, a misericórdia precisa ser maior, mais abrangente em nossa vida. E pedir ao Senhor que nos dê esse olhar e esse sentido misericordioso. Porque a meta de qualquer coisa para nós, o fundamento da nossa vida, é a nossa experiência com Jesus. E Jesus precisa ser maior do que tudo. Os seus ensinamentos, a sua palavra, precisa ter tal valor na nossa vida, que tudo o mais fique em segundo plano. Nós vemos, né, tantos que deixam tudo para segui-lo, e que nós possamos viver essa experiência no dia a dia de também dar prioridade para o Senhor. E aquilo que muitas vezes nós deixamos diante dessa sociedade consumista que nós vivemos, onde não se tem mais o dia do domingo como descanso, onde as pessoas hoje querem vender, querem lucrar e não se importam mais em deixar um dia para o descanso, um dia para a vivência da experiência, da presença, da palavra do Senhor nas suas vidas. Mas buscam o lucro, buscam o valor monetário e esquecem do fator principal, que é o ser humano, que é a presença do Senhor nas suas vidas, de viver essa experiência em que Jesus é o critério para que tudo em nossa vida tenha valor e tenha sentido. Quando Jesus disse, aqui está quem é maior que o templo, é Ele, é Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o nosso Libertador, aquele que veio nos mostrar o rosto amoroso e misericordioso do Pai. E não veio, né? Ele falou que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento da lei. E que lei é essa? A lei do amor, a lei do perdão, a lei da misericórdia. Portanto, meu irmão e minha irmã, ter misericórdia vale maior do que qualquer sacrifício, do que qualquer preceito que nós possamos usar para nos aproximar do Senhor. Se nós não tivermos amor, se nós não tivermos misericórdia, muito pouco vai ter valia tudo aquilo que nós fazemos. Então vamos pedir, diante deste evangelho que lemos hoje, deste evangelho que refletimos hoje, que o Senhor nos ensine a ter um coração misericordioso e que o nosso olhar, a nossa vida esteja voltada sempre para Jesus, como modelo de tudo aquilo que nós precisamos fazer e precisamos viver em nossa vida de cristãos católicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia para você, meu irmão e minha irmã, na paz do Senhor.